Queridos, vamos passar agora para a ministração da palavra. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós teremos um tempo muito precioso aqui na presença do Senhor. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então esse versículo aqui é um momento, finalzinho, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, então isso aqui pega um pouco do final do livro de Lucas, onde Jesus está ali reunido com os discípulos. Então nesse momento aqui Jesus ainda está reunido com os discípulos e a Bíblia diz, se não me engano no versículo 4, que eles estão conversando sobre o reino de Deus. Então nesse momento aqui Judas já tinha traído e inclusive até se enforcado. Então estavam aqui os 11 discípulos reunidos com Jesus e Jesus mais uma vez ensinando, dando direção, mostrando o que ele queria que os discípulos fizessem logo após a partida dele. Então, Jesus escolheu 12 homens, dos quais 11 deles decidiram se dispor a cumprir o chamado que Deus tinha para eles na terra. O que garantiu o sucesso no cumprimento da missão não foi a habilidade que eles tinham, mas o poder do alto que os revestia. Então, esses 11 homens, o próximo discípulo, que seria Matias, ainda não havia sido escolhido nesse momento aqui. Então, esses 11 homens, eles estavam sendo capacitados, preparados, instruídos para fazer cumprir o ID do Senhor. E eles tinham algo de muito poderoso que nós também temos. Mas Jesus estava mostrando para eles que eles não estariam sozinhos nessa jornada. Eles teriam o Espírito Santo com eles. O próprio Jesus chega a dizer para eles, eu estarei sempre com vocês. Eu vou acompanhar vocês, vocês não estarão só. Então vocês podem ficar tranquilos, porque eu estarei com vocês e o meu poder, o poder que está em mim, estará também sobre a vida de vocês. E os discípulos, e esse daqui na verdade era o segredo que os discípulos tinham. Eu lembro de uma vez que algumas pessoas vieram conversar comigo para perguntar, a gente estava crescendo bastante, multiplicando algumas células, rompendo ministerialmente, e algumas pessoas vieram me perguntar, Daniel, qual é o segredo? E eu, muitas das vezes, falava algumas coisas. Olha, o trabalho que nós temos feito é um trabalho de proximidade com nossos discípulos. A gente tem feito muitas comunhões. Nós temos visitado muitas pessoas. Então, eu comecei a dar algumas receitas. E, de fato, essas coisas que eu estava falando, realmente elas contribuíram bastante para que nós tivéssemos alcançado esse nível de crescimento. Eu fui para uma conferência em Santarém. Quando cheguei lá em Santarém, durante uma ministração do pastor Ebe, o pastor Ebe falou essa mesma coisa. Aqui perguntaram para ele qual que era o segredo. E o pastor Ebe respondeu assim para essa pessoa que perguntou, vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu estava com uma receita, eu estava com algo pronto, mostrando para as pessoas o que era, e eu tinha, posso dizer que eu tinha esquecido de que o mais importante era a presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu não me lembrei de exaltar o nome de Deus, de dizer que era por causa dele. Eu estava colocando como se eu soubesse a receita, o segredo do sucesso. E na verdade o segredo é o próprio Espírito Santo. E o tema dessa mensagem é 11 homens e um segredo. Eram 11 discípulos e o segredo, qual que era o segredo deles? Era a presença do Espírito Santo, era o poder de Deus que estava sobre a vida deles. E queridos, da mesma forma como os discípulos de Jesus, eles foram de uma certa forma direcionados para fazer o ID do Senhor,
nós também temos uma direção clara do Espírito Santo, uma direção clara do Senhor Jesus para cada um de nós. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deseja estabelecer o reino na terra e conta com cada um de nós para que isso aconteça. Nós temos uma missão a cumprir, a grande comissão. E a promessa de que não estaremos sozinhos. Eu estarei sempre com vocês, diz o versículo 20. Então nós temos um chamado, nós temos uma direção de Deus, uma ordenança de Deus. O problema é que a grande comissão tem sido tratada como a grande sugestão. Muitas pessoas, quando se convertem ao Senhor, quando entregam suas vidas a Jesus, nós queremos que elas mudem as suas atitudes, aquilo que elas estavam fazendo. Por exemplo, se alguém entra na igreja e faz uso de álcool, nós instruímos ela a parar com a bebedice. Se as pessoas entram aqui e com dificuldade nas drogas, nós instruímos elas, direcionamos, incentivamos elas a largar as drogas, a deixar de se drogar, porque nós sabemos o mal que isso causa. Quando alguém está envolvido com prostituição, da mesma forma, nós instruímos para que essas práticas não sejam mais feitas, nós explicamos sobre todos os princípios bíblicos. Mas, queridos, talvez você não tenha nenhum desses problemas, talvez você não passou por nenhuma situação dessa, mas você converteu ao Senhor. E antigamente você não fazia nada para o Senhor, agora você precisa fazer, porque agora você é uma nova criatura. E tudo se faz novo, ou seja, se você não falava do Senhor, agora você vai falar. Se você não pregava a palavra de Deus, agora você vai pregar. Então esse chamado do Senhor para cada um de nós não é um convite, é uma ordenança. O Senhor está nos mandando ir pregar o Evangelho, falar do amor de Deus a toda criatura. E o que nós precisamos fazer é obedecer. Agora, olha só, aqui no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 6, a parte final do versículo, diz assim: esses homens que têm causado um alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. No tempo em que os discípulos foram revestidos de poder, não havia meios de comunicação, os meios de transporte, ou meios de transporte que pudesse facilitar o trabalho deles. No entanto, a fama, ousadia, intrepidez deles era conhecida por todos em diferentes lugares. Então, isso aqui nós estamos falando de uma outra cidade, onde o nome dos discípulos já era conhecido. Antes dos discípulos chegarem naquela localidade, o povo, a população daquela localidade já conhecia, já sabia da fama deles. Agora, como se explica, amados, o fato de nós não termos internet? Ninguém mandou um WhatsApp avisando: olha, tem gente aqui que está causando um alvoroço. Alguém ligou, alguém, sabe, se deslocou de uma cidade para outra para avisar o que estava acontecendo. Não, é inexplicável isso aqui. Mas o que eles estavam fazendo era tão grandioso, tão poderoso, que era conhecido por todos. Então, queridos, nós temos essa mesma responsabilidade. Eu não estou falando aqui que você precisa fazer com que o seu nome seja conhecido, mas aquilo que você faz precisa ser conhecido. Aquilo que você está fazendo para o Senhor precisa ser reconhecido, porque é isso que vai caracterizar você, o título de cristão. É quando você repete as atitudes do Cristo. Agora eu tenho alguns dados aqui que vai deixar você muito mais consciente daquilo que é nossa responsabilidade. Segundo o censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 havia cerca de 42 milhões de evangélicos no país. Isso representa 22% da população brasileira.
Esse número ele cresce cerca de 0,8% ao ano, e se essa curva se mantiver nesse nível de 0,8% ao ano, em 2032 nós já seremos maioria no país. Aqui no Amapá, no nosso estado, nós somos cerca de 187 mil pessoas, e esses dados são de 2016. Cerca de 28% da população amapaense é composta por evangélicos, ou seja, a cada 10 amapaenses, 3 são evangélicos. Se for relacionar sobre os números de igrejas, olha só como os dados são impressionantes. Em 2013, foram abertas cerca de 4.400 igrejas, somente no ano de 2013. A média é de 12 novas igrejas por dia, ou seja, a cada 2 horas uma igreja evangélica é fundada. É claro que muitas igrejas evangélicas elas são fechadas também, mas a gente vê que é um número impressionante. Impressionante como nós, evangélicos, nós temos crescido dentro da população brasileira. E esses dados aqui, queridos, seriam muito animadores, muito louváveis, se não fosse o fato de que 11 homens causaram alvoroço numa cidade. E nós, que somos 42 milhões de evangélicos no Brasil, 187 mil no Amapá, não conseguimos fazer nem cócegas na nossa cidade, no nosso estado. Isso me deixa muito intrigado, porque eu percebo que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ou que eu preciso fazer muito mais. Talvez você já esteja trabalhando para o Senhor, talvez você esteja dedicado na obra, no reino, talvez você tenha ganhado almas para Jesus, mas queridos, não se canse, não pare, continue fazendo o nome do Senhor ser conhecido. Deus ele quer nos usar para estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, você percebe o quanto caminho, né, nós temos ainda a percorrer para que realmente a gente possa alcançar isso que nós queremos, que o reino de Deus possa se expandir, possa crescer na terra. Aí eu pensei aqui, tentando lembrar de algumas pessoas que estão causando um alvoroço no nosso mundo, na nossa realidade. E a primeira pessoa aqui que eu vejo é Jesus. Jesus, querido, ele tinha 3 anos para cumprir o seu ministério. O ministério dele, né, dizem os especialistas, que durou 3 anos, dos 30 até os 33. E Jesus, ele não perdeu tempo. Jesus, ele foi focado no que ele tinha para fazer. Ele foi objetivo. Se ele tinha que ganhar alma, ele ganhava. Se ele tivesse que curar, ele curava. Se tivesse que libertar, ele libertava. Ele muitas vezes sabia o que os hipócritas, o que aquelas pessoas ali que estavam criticando eles estavam fazendo, falando, muitas vezes até pensando. Ele sabia, mas em momento algum você vê Jesus parar para discutir, para perguntar o porquê, para questionar. Não. Jesus, ele exortava e depois ele ia para frente, ele ia adiante, ele ia de uma cidade para outra, ele era incansável. Então, a gente percebe que Jesus, ele foi uma pessoa muito focada. Então, muitas vezes nós cristãos estamos perdendo tempo, querido, com tanta coisa boba, perdendo tempo com picuinha, com muito mimimi. É muita coisa que a gente perde tempo e deixa de pregar a palavra. A gente acaba, líderes que deixam de liderar suas células porque teve problema com o líder, problema com o liderado, pessoas que deixam de discipular outras pessoas porque tem o seu prazer próprio a realizar. Queridos, quanta perda de tempo. Quanta perda de tempo. Nós temos uma cidade inteira, um estado inteiro para ganhar para Jesus. Então nós precisamos ser focados. Nós sempre, quando alguém vai se converter ao Senhor, nós falamos: olha, querido, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe, talvez Jesus pode voltar, não perca essa oportunidade, não perca tempo. Nós precisamos falar a mesma coisa para aqueles que entregaram a vida para Jesus. Queridos, não perca tempo, você não sabe o dia de amanhã.
Você não sabe o dia de amanhã, você precisa se apresentar diante do Senhor e Deus vai cobrar de você aquilo que você fez, as suas obras, aquilo que você fez aqui enquanto você estava na terra. Então é importante que você entenda que o teu trabalho precisa ser com foco na obra de Deus. Jesus era alguém muito focado. Ele tinha 3 anos para cumprir o chamado e cumpriu. Ele sabia quando ia começar e ele sabia quando ia terminar. Nós não sabemos, né? Nós sabemos quando começou, que foi quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas não sabemos quando vai terminar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos, 5 anos. Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós precisamos ser focados no trabalho com o Senhor. Outra pessoa, na verdade não é uma pessoa, mas são várias pessoas, é uma família. A família Uber. A família Uber, todos conhecem a história. Se você não conhece a história, você precisa procurar se informar. Eu não vou poder explanar muito aqui sobre o que aconteceu com essa família, sobre como se sucedeu. Vou fazer apenas um resumo, mas você precisa descobrir, você precisa pesquisar. Essa família se deslocou de um outro país para vir para a Amazônia com o propósito de implantar igrejas, com o sonho, o desejo de implantar igrejas. Mas não foi só isso, porque no país onde eles moravam, eles eram muito ricos, talvez até milionários. E deixaram todas as coisas, deixaram planos, sonhos, por um chamado, por um propósito. E eu particularmente, queridos, eu sou muito grato a essa família por 2 motivos. Primeiro, porque eu vi para Jesus através da igreja que eles ajudaram a fundar. Porque essa igreja, a Igreja da Paz, a Paz Church, Macapá, surgiu através desse desejo, desse coração deles de fazer o reino de Deus ser conhecido. Então, eu me converti na Igreja da Paz, eu me converti, foi aqui que eu fui acolhido, fui amado, fui ensinado, fui instruído. Hoje estou tendo a graça, o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus. Mas um outro motivo é que a minha esposa também foi ganha por causa do trabalho que eles fizeram. E foi de uma forma tão impactante, tão impressionante, que eu falei para ela que a primeira vez que eu fosse ministrar uma palavra num Tadel, eu queria que ela desse aquele testemunho. E graças a Deus esse dia chegou. Então eu quero te pedir para que você fique ligado aí. Nós vamos passar um vídeo muito breve da minha esposa falando sobre o testemunho dela, sobre como que ela se converteu, como ela conheceu Jesus. Fique ligado aí nesse vídeo. Então, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês, né? Assim como meu esposo acabou de falar sobre essa família tão especial, tão preciosa. Eu sou do Pará, né? Mas eu nasci no interior, lá no Igarapé-Açu, do Lago Grande. E assim, eu conheci Jesus, né, através da vida do pastor Lucas. Na verdade, assim, quando ele foi na minha comunidade, eu tinha apenas 8 anos e eu nunca tinha ouvido falar de Deus, também nunca nem tinha visto uma imagem, nem sabia o que era de fato um filme. E eu lembro que foi uma equipe, né, lá na minha comunidade fazer um evangelismo. E aí passaram o filme de Jesus, né, lá fizeram um trabalho bem especial. E eu lembro que eu fui assistir o filme e no final eu me emocionei muito, chorei muito. E eu lembro que aquele homem pegou aquele microfonezinho, tinha uma caixa, né? E ele falou assim, não chorem, porque ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. E assim, queridos, na verdade, a minha história não é só isso, né? Mas assim, para encurtar a história, em 94 eu fui para Santarém, como eu morava nesse interior, que é bem no meio da floresta amazônica, bem no meio mesmo. E aí eu fui para Santarém, e assim, eu converti, aceitei Jesus. Eu lembro que eu comecei a congregar na Igreja da Paz, que na época era interventoria. E aí eu fui numa conferência de missões, né, que era na sede regional. Até então eu não sabia quem era Lucas, não sabia quem era a família Uber. E quando eu entrei naquele lugar, eu me deparei com a pastora Rebeca,
contando o testemunho, a história do pastor Lucas. E aí quando eu vi a imagem no telão, voltou tudo na minha mente. Até então eu não sabia que era o pastor Lucas que tinha ido na minha comunidade. Eu lembro que eles levavam para entrar na comunidade, tinha um projeto sobre o filtro, né, que era para purificação da água, porque a gente tomava água do rio Amazonas, do Igarapé, então eles entravam com isso lá para evangelizar a comunidade. Quando eu vi a imagem daquele homem, nossa, voltou tudo. Então, assim, a minha história é marcada pela vida deles, porque aquele homem se disponibilizou, né? E naquela comunidade, falar do amor de Deus, queridos. Se eu acredito tanto que eu acredito assim, aquelas vidas todas são importantes, mas o Deus queria me alcançar. Eu não sei, talvez na cabeça do pastor Lucas, eu tenho certeza que no coração dele queimava o evangelho, mas talvez ele não sabe quem converteu naquele momento, mas a minha história, a minha vida foi marcada, porque eu ouvi falar de Jesus e aceitei. E eu só tinha apenas 8 anos, era só uma criança. Mas ele se disponibilizou em ir naquele lugar e falar do amor de Deus e marcou a minha história, está marcando a minha geração. Hoje eu faço parte da igreja, juntamente com meu esposo, nós somos distrito, né? Temos vários casais de discípulos, muitas ovelhas. E isso aqui ainda é só o básicozinho de tantas coisas que Deus fez na minha vida, né? Por conta da história desse homem, do legado. E eu lembro que no ano que eu cheguei em Santarém, eu deveria ter uns 12 anos na época, não sabia também, né, que foi dos 4 anos depois que eu fui começar a congregar, ele faleceu. Então, nunca tive o privilégio de agradecer, mas ele marcou a minha vida. Eu tenho a honra, né, de todas as vezes que falar, ou dar o meu testemunho, de falar do homem que marcou a minha história, né? Que marcou a minha vida e vai ficar para sempre, né? Como legado, pela disponibilidade, pelo coração dele, né? De ir naquele lugar e ter alcançado a minha vida, né? Através do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Que legal, que mensagem poderosa. Você viu aí como Deus é maravilhoso. Você viu como foi importante essa família se dispor para ir até um lugar falar do amor de Deus. Queridos, se o alvo, o objetivo dessa família fosse só ganhar uma pessoa, e essa uma pessoa fosse a minha esposa, já teria valido a pena. Sabe por quê? Porque hoje nós somos supervisores de distrito aqui na igreja, hoje nós temos liderados, nós temos discípulos, nós temos pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, nós estamos aqui servindo na igreja, ajudando, estamos pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Então se fosse só por causa dela, já teria valido muito a pena. Uma outra pessoa aqui é a irmã Maria Lúcia. A irmã Maria Lúcia, ela é uma líder da Rede Vermelha. E a irmã Maria Lúcia, ela tem um trabalho numa área de ressaca aqui na nossa cidade. E a irmã Maria Lúcia, ela durante alguns dias, se não me engano, durante uma semana, ela ficou indo na casa de um rapaz que muitas vezes tratou ela muito mal. Ela ia lá, levava um mingau para ele todas as tardes. Ela saía do trabalho, poderia ir direto para sua casa, mas não, ela ia lá evangelizar, pregar a palavra. Quando aquele senhor sabia que ela estava vindo, ele falava assim: já vem aquela mulher chata. Mas ela, sabendo disso, ela não desistia, ela perseverava, ela ia atrás, ela falava do amor de Jesus, ela orava com ele, levava uma sopa para ele, levava um mingau para ele. Resultado, na semana passada nós tivemos a grata surpresa ou a grata notícia de que esse senhor entregou a vida dele para Jesus. Ligou para ela e falou assim: olha, eu quero que a senhora venha aqui em casa, porque eu quero entregar minha vida para Jesus. E a irmã Maria foi lá, a irmã Maria Lúcia foi lá, o Senhor entregou a vida dele para Jesus. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso?
se não fosse a disposição dessa mulher de ir até esse senhor, pregar a palavra, falar do amor de Deus, talvez ele não teria conhecido a palavra, talvez ele não teria entregado a sua vida para Jesus. Ele se encontrava, ou se encontra ainda, numa situação de enfermidade, talvez essa situação pudesse trazer para ele a morte, mas ela, pensando nisso, se antecipou em pregar o evangelho, em falar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Então, queridos, se esse sacrifício, esse esforço rendeu com que esse Senhor entregasse a vida dele para Jesus, queridos, já valeu a pena. Já valeu a pena, e isso me desafia muito e nos mostra o quanto que nós precisamos, queridos, nos dispor, o quanto que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e até os que precisam ouvir a palavra de Deus. E um último exemplo que eu tenho aqui é o irmão Manuel Borges, o nosso querido Manuelzinho. O irmão Manuelzinho é um irmão muito querido por cada um de nós, e eu digo que ele é muito querido porque o irmão Manuelzinho, ele, apesar de nós termos perdido ele recentemente, né, semana passada fez 3 meses que ele faleceu, nós perdemos ele para o Covid, mas o céu ganhou mais um servo fiel. Porque eu digo que ele é um exemplo para todos nós, porque quando a gente chega aqui na igreja, a gente tem a impressão de que o Manuelzinho vai entrar por essa porta. A gente tem a impressão de que quando a gente chegar na igreja, a gente vai ver o Manuelzinho na porta servindo como ele sempre fazia. E é isso que faz a memória dele ficar viva na nossa mente, no nosso coração. E aí eu me lembrei de um texto da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. O versículo está falando sobre Abel, e diz que Abel, a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A atitude de Abel, mesmo depois que ele morreu, a atitude que ele teve, aquilo que ele fez, continua falando, continua vivo até hoje. O que o Manuelzinho fez numa rua que tem aqui em Macapá, chamada Rua Goitacazes, é impressionante, queridos. Muitos líderes surgiu, muitas pessoas foram salvas através da vida dele. Aconteceu um fato uma vez onde um pastor foi com o irmão Manuelzinho, que na época, se não me engano, ele era supervisor de setor, para visitar uma dessas células. Chegando lá nessa rua, na Rua Goitacazes, alguns irmãos saíram em direção ao pastor e ao Manuelzinho. Pastor, 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 e aquela pessoa que tinha o título de pastor já imaginava que fosse com ele que eles estivessem falando, mas não era, querido. Eles estavam falando com o irmão Manuelzinho, porque o irmão Manuelzinho, ele era o pastor daquelas pessoas. Ele que era o pastor daquelas ovelhas. Ele poderia não ter o cargo de pastoreio, de pastor, mas o trabalho que ele fazia era um trabalho digno de pastor, digno de um pastor que cuida, que ama. O Manuelzinho, ele já não está mais conosco, mas a obra dele, o trabalho dele está vivo na nossa memória. Queridos, então eu acredito que essas pessoas aqui causaram um alvoroço, ou têm causado um alvoroço no nosso mundo, com a atitude que eles estão fazendo. Isso muito nos desafia, para nós sermos incansáveis na obra de Deus. Para concluir, queridos, eu quero te falar que Deus quer nos usar para fazermos parte daqueles que estão alvoroçando o mundo. Que tal você ser um que está alvoroçando o teu bairro, a tua família, a tua cidade, a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho? Sabe, aquele que você chega no seu trabalho, meu Deus, já vem o fulano ali. Sabe, eu estava uma vez num local, no meu trabalho, e uma pessoa, estavam conversando lá, eu estava do lado, não estava participando da conversa, mas um chamou um palavrão, e a pessoa falou assim, opa, não pode chamar palavrão aqui, porque o Daniel está aqui.
Meu Deus, se o ambiente que eu tiver puder ser mudado por causa da minha presença, ou por causa da presença de Deus, por causa do nome de Jesus que eu carrego, é isso que eu quero, queridos. E esse é o nosso desafio, é cumprir o ID do Senhor, fazer o que esses homens fizeram. O tempo inteiro da vida deles, eles estavam focados. A partir do momento que eles conheceram Jesus, eles focaram em cumprir o ID do Senhor. E esse é o nosso desafio. Amém? Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e ore. Apresente a sua vida diante do Senhor. Fala para o Senhor o que você quer, aonde você quer ir, quem você quer ganhar, para onde você quer que o Senhor te leve. Porque eu creio que Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Senhor, para mim é um privilégio poder falar do Teu amor. Deus, mais privilégio ainda é poder ser um representante do Senhor aqui na terra. Obrigado porque o Senhor tem me usado, me capacitado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser como os discípulos, ousados, intrépidos, ser reconhecidos por causa do nome que nós carregamos, que é o nome do Senhor, por causa da palavra que nós ministramos, por causa do exemplo que nós damos através do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser líderes cristãos destemidos, para alcançar as nações. Nós não, Deus, descansaremos enquanto nós não alcançarmos muitas e muitas pessoas para o Senhor. Nós não descansaremos enquanto nós não ganharmos a nossa cidade, o nosso estado para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Ministra nos nossos corações e que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Em nome de Jesus. Amém.